Bom dia, pessoal. Hoje vamos fazer uma aula prática envolvendo dois diodos especiais, referentes à nossa agenda 8, que fala justamente sobre diodos especiais. Tá? Quais são os diodos que nós vamos tratar nesta aula? É o diodo Zener e o diodo LED. O LED é diodo emissor de luz, então é considerado também um diodo, ou seja, um semicondutor. Tá? Através disso, pessoal, nós vamos fazer um experimento onde nós vamos verificar o funcionamento primeiramente do Zener aplicado em corrente contínua, tá? E depois vamos montar um circuito retificador usando o diodo retificador e também utilizando o diodo Zener, tá? Vamos começar então a nossa experiência analisando o diodo Zener em corrente contínua, tá? Se vocês observarem a nossa fonte de alimentação, eu tenho uma fonte aqui na nossa maleta de 20 volts, ela vai de 0 a 20 volts, acoplada em um circuito com uma resistência e um diodo Zener, tá? Esse diodo Zener aqui que vocês estão observando, ele é de 4V4. O que significa 4V4? Ele é um diodo Zener de 4,4 volts, tá? Só dando uma noção do diodo Zener, o diodo Zener ele é um diodo que funciona de forma reversa. Quando ele está polarizado reversamente, ele regula a tensão. Se ele é de 4,4 volts, ele vai regular a tensão em 4,4 volts. Claro que se eu aplicar uma tensão menor do que 4,4, ele não consegue regular a tensão. Você tem que aplicar uma tensão de 4,4 ou mais para ele poder regular em 4,4. Colocamos em série um resistor de 470 ohms para limitar a corrente sobre o diodo Zener, senão nós corremos sérios riscos de queimar o diodo Zener. Bom, a nossa fonte, se vocês olharem aqui, nós temos três equipamentos. Nós temos um equipamento aqui do nosso lado esquerdo que está medindo a tensão da fonte. A nossa fonte nesse momento está com 19,3 volts, tá? Está passando uma corrente sobre o diodo Zener que nós verificamos no segundo equipamento, esse equipamento amarelo, que está marcando 32,8 mA. E o terceiro aparelho, nós vamos medir nós vamos medir a tensão em cima do diodo Zener. Se eu colocar em cima do diodo Zener, vocês vão observar que eu vou ter em cima dele 4,39 volts, já que é um diodo de 4,4 volts, tá? Então veja, está entrando 19,3, está tendo uma corrente de 32,7 mA e em cima do diodo eu estou tendo 4,39 volts, ou seja, ele regulou a tensão em 4,39 volts. Se eu por acaso diminuir a tensão, vamos diminuir a tensão, olha lá, está caindo a tensão no primeiro multímetro. Vamos lá, vamos colocar uma tensão menor que 4,4. Quando eu colocar, por exemplo, uma tensão, 3,8, vamos ver qual é a tensão em cima do Zener. Olha lá, 3,18, porque tem a queda em cima da resistência. Ele não consegue mais regular. Por quê? Porque a tensão está abaixo do valor de 4,4. Se eu aumentar novamente a tensão, ele vai regular em 4,4. Por exemplo, eu coloquei na tensão agora, lá, vamos colocar 10 volts. Pronto, 10 volts. Automaticamente eu vou medir em cima do diodo Zener. Olha lá, agora medindo em cima do diodo Zener, olha lá, ele está regulando em 4. Se eu aumentar um pouquinho mais, a regulagem vai ficar melhor ainda. Ó. Vou aumentar um pouquinho mais, porque aí sobe a corrente e aí ele consegue regular em 4,27. Tá bom? Então esse diodo nos dá a capacidade de regular a tensão em torno de 4,3, 4,2, 4,4. Na verdade ele é de 4,4, mas sempre tem uma tolerância, tá? A corrente em cima dele está em 23,2 mA e a tensão de entrada está em 15 volts, tá? Vamos agora para o nosso segundo diodo Zener, tá? Montamos um circuitinho com um diodo de 4,4. Agora temos um segundo circuito com um diodo aqui, ó, de 15 volts, esse diodo prateado aqui, ó. Ele regula a tensão em 15 volts, tá? Vamos então alimentar o segundo circuito. Bom, alimentando o segundo circuito, passamos para o segundo circuito. Vamos também colocar o nosso aparelho no segundo circuito, tá? O nosso aparelho que mede corrente no segundo circuito, tá? Pronto, já temos lá. Bom, agora vamos aumentar a tensão. Já que ele é de 15 volts, eu vou colocar a fonte na tensão máxima. A tensão máxima da fonte é em torno de 20 volts. Olha lá, está com 19,8. Vamos ver qual é a tensão em cima do diodo Zener. Vamos lá, vamos medir a tensão, ó. A tensão em cima do diodo Zener é de 15,13 volts. Por quê? Porque ele é um diodo Zener de 15 volts. Então, está entrando 19,8 e em cima dele tem 15,3.
Se você continuar aumentando a tensão, é que essa fonte só vai até 20 volts, mas se a gente continuasse aumentando a tensão, a corrente em cima do diodo, que é o segundo aparelho, o aparelho do meio aí, iria aumentar, a corrente nesse momento está em 10 mA, tá? E a tensão em cima dele ia permanecer em 15 volts. Lembrando que o diodo tem que sempre estar polarizado reversamente, tá? O diodo Zener. Caso ele esteja polarizado diretamente, vamos colocar ele diretamente, vocês vão ver que ele funciona que nem um diodo convencional. Qual é a tensão em cima de um diodo convencional? 0,7 volts, o diodo retificador. Então vamos agora inverter um pouquinho o diodo para ver o funcionamento dele de forma direta. Eu vou tirar o multímetro do aparelho, né? Vou tirar o medidor de corrente do aparelho. Tá? A fonte vai continuar conectada a 19,8 e nós vamos inverter esse diodo. Tá? Vou pegar o diodo, ó, vou inverter, tá? Estou invertendo no circuito. Tá? Quando você inverte no circuito, ele vai funcionar como um diodo convencional. Tá? Então, invertemos o diodo, vamos ligar a fonte. Agora, você tem que dar 0,7 volts em cima dele, porque ele vai se comportar como um diodo normal. Tá? Vamos ver então a tensão em cima dele. Vamos colocar a tensão em cima, vamos ver a tensão em cima dele. Olha lá, 0,82. Varia um pouquinho, de 0,6 a 0,8. Então você tem 0,7, ou seja, ele não é mais um regulador de tensão agora, ele é um diodo convencional, porque ele está polarizado diretamente. Quando você polariza o diodo Zener diretamente, vejam bem, a fonte está 19,8 a entrada, está passando por uma resistência e a tensão em cima dele é apenas 0,7 volts, 0,8 volts, ou seja, agora ele não funciona mais como regulador de tensão. Se eu inverter novamente, vai ter 15 volts em cima dele, ou seja, ele vai fazer a função dele, que é de regulador de tensão. Vamos lá. De novo, o diodo Zener sempre funciona para regular a tensão de forma reversa. Vamos ver agora qual é a tensão em cima dele. Olha lá, voltou a ter 15 volts. Por quê? Porque agora ele está fazendo a função dele, que é de regular a tensão. Ok? Bom, então com isso nós vimos o comportamento do diodo Zener em corrente contínua. Tá? Agora nós vamos analisar o funcionamento dele num circuito retificador. O que faz um circuito retificador? Ele converte de corrente, só lembrando, a gente já viu o circuito retificador, ele converte de corrente alternada para corrente contínua. Então agora nós vamos desconectar a fonte de corrente contínua, tá? E vamos conectar a fonte de corrente alternada. Olha lá, vamos lá, AC, corrente alternada, AC. Quando eu conecto a fonte de corrente alternada, vamos conectar aqui na nossa ponte retificadora. Olha que interessante, nós temos um LED agora também, que também é um diodo. Tá? O LED acendeu porque ele está tendo comportamento em corrente contínua. Então o que acontece aqui? Nós temos 4 diodos, que são esses 4 pretinhos, que está fazendo a retificação do sinal. Tá? Aí nós passamos por uma carga de RL. Qual é a função dessa carga? Limitar a corrente em cima do diodo. O diodo também é o LED também é um diodo, então você tem que colocar um resistor em série com ele, senão você queima o LED, porque a corrente do LED é em torno de 20 mA e a tensão do LED é em torno de 2 volts. Aqui está entrando uma corrente bem maior. Vamos ver qual é a corrente, vamos ver qual é a tensão de entrada do nosso circuito de corrente alternada. Então vamos mudar aqui o aparelho para corrente alternada, tá? E vamos ver qual é a tensão de entrada em corrente alternada. Bom, em corrente alternada, olha lá, eu estou tendo 11,2 volts. Se entrar 11,2 volts em cima do LED, ele vai queimar, por isso que tem uma resistência em série com ele, tá? Ali, ó, no osciloscópio, você vê o capacitor atuando, olha lá, o capacitor atuando. Então isso que vocês estão vendo aí, ó, é carga e descarga do capacitor, olhando no osciloscópio, tá? A gente tá vendo a carga e descarga do capacitor. O osciloscópio está em paralelo com o capacitor, tá? E vamos medir a tensão em cima do diodo Zener, tá? O que o diodo Zener tem que estar fazendo aqui? Ele tem esse diodo Zener, esse terceiro diodo Zener é um diodo Zener de 10 volts, então em cima dele tem que ter 10 volts, ou seja, ele vai regular a tensão da fonte para 10 volts. Vamos colocar o aparelho em cima dele para ver se ele está regulando a tensão. Olha lá, 9,95. Na verdade tinha que ter aí 10 volts. Como tem uma tolerância, 9,95, 9,94 é um valor bastante aceitável. Lembrando que está entrando, ó, no primeiro aparelho, está entrando 11,2 e está saindo 9,94, 9,93, porque foi a tensão que o diodo Zener regulou, tá? Se a gente quiser também, podemos medir a corrente elétrica que está em cima desse aparelho, né? Vou desconectar o osciloscópio, porque o osciloscópio para nós não tem mais função agora, tá?
desconectamos o osciloscópio, tá? E aí você tem agora o comportamento do diodo Zener. Bom, acho que o que a gente precisava tratar hoje, vou desconectar todos os aparelhos, o que a gente precisava tratar hoje com relação a diodo Zener, nós conseguimos tratar. Vou só conectar aqui para o LED voltar a acender, estava desligado o circuito. Então agora nós temos o LED se comportando em corrente contínua. De novo, o LED é um diodo. Se você inverter o LED, por exemplo, ó, o LED está aceso. Se eu pegar o LED e inverter ele, o LED não queima, não acontece nada, mas ele fica polarizado reversamente. E o LED polarizado reversamente, olha, ele não acende mais. Tá? Para voltar para a posição inicial, temos que polarizá-lo diretamente. Polarizando ele diretamente, ó, ele volta a acender novamente. Tá? Então, resumindo, pessoal, nós vimos aqui o funcionamento de 3 diodos Zener. Um de 4,4, um de 15 volts e um de 10 volts. O de 4,4 e o de 10 volts foi aplicado apenas em corrente contínua. O de 10 volts, nós aplicamos uma corrente alternada, retificamos para a corrente contínua, estabilizamos a tensão através do diodo de 10 volts. Consequentemente, ele agora mede para a gente 10 volts, ou seja, na saída do circuito vai ter 10 volts. Tá? Esse é o princípio da fonte de alimentação. Qual é a função de uma fonte de alimentação? Converter de corrente alternada para corrente contínua e depois nós regularmos a tensão que nós desejamos, no caso aqui 10 volts. Tá? É isso, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento do diodo Zener, que é um regulador de tensão. Tá? É um dos diodos especiais, né, o diodo Zener. O LED, que é diodo emissor de luz, é um outro diodo especial, tá? E através desses dois diodos, acho que nós encerramos a nossa aula de hoje, prática, né, que é muito importante para vocês entenderem o funcionamento dos diodos especiais. Obrigado e até a próxima aula prática.